Baleado, preso, Ailton pensou que tinha chegado no fim da linha. E você foi para onde? Inicialmente, Hospital João 23, né? No qual fui feita a cirurgia. E com 6 dias internado, voltei para furto e roubo de veículos. Estava bastante debilitado fisicamente. Fiz a cirurgia, andando com dificuldade, não estava conseguindo andar com o corpo ereto, com dificuldade para respirar, né, com o pulmão perfurado. E quando eu entrei ali, eu estava fisicamente, eu estava mal. Psicologicamente eu estava péssimo. Espiritualmente eu estava morto. Eu achava que para mim não tinha mais jeito. Ali eu tinha morrido espiritualmente. O que Ailton não sabia é que não era morte, era nascer de novo. Cara, você viu a morte de perto. Mas melhor do que a morte, você viu a vida, que é Jesus. E como é que foi ver essa vida? Deus é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Deus me resgatou, me tirou de um lamaçal de lama. E eu sou muito grato a Ele. E eu dou meu testemunho com maior alegria, porque eu quero que as pessoas que estão nessa vida que reflitam que não vale a pena. E existe um caminho maravilhoso que é seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquei no corredor alguns dias devido à cirurgia, para não ter mais risco de uma infecção. E eu passei a observar naquelas celas, 5 celas, cela 2, todos os dias tinha um culto. Os presos ali louvando a Deus. Eu não tinha nenhuma experiência com Deus até o momento dos tiros. E até que um dia um policial, o carcereiro, falou assim: olha, você já pode ir para a cela. Para qual cela você quer ir? E eu não pensei 2 vezes, eu quero ir para a cela 2. A porta começava a se abrir também para Ailton. E assim que eu entrei na cela, já veio um preso até a mim, hoje um grande amigo, um homem de Deus, Marquinhos. Ele me convidou para participar do culto com eles. Falou: não, faz um culto todo dia aqui, você quiser participar conosco. E eu comecei a participar daquele culto ali. E o fardo ficou mais leve. Ali eles começavam a louvar. Eu me sentia leve, eu me sentia aliviado. Então ali com certeza Deus começou a agir na minha vida. Teve um dia na Nelson Hungria, foi um oficial de justiça lá e falou comigo que a minha pena tinha sido unificada. E minha pena, que já totalizava 19 anos e 2 meses, tinha caído para 12 anos. Isso era muito bom, porque o tempo de pena que eu vinha cumprindo, se ela tivesse caído para 12 anos, eu já ia ganhar minha condicional direto. Eu comentei para um companheiro de cela, um companheiro de pavilhão, que era um evangélico. Eu falei com ele assim: olha, minha pena caiu para 12 anos e ontem eu assumi um propósito com Deus de nunca mais me envolver com coisas ilícitas. Comentei com ele. Porém, posteriormente, meu advogado foi lá e me explicou o seguinte: olha, Ailton, não é bem assim não. A sua pena foi unificada, sim, mas somou a sua pena, 19 anos e 2 meses. Aqui falando que resta 12 anos é porque você já cumpriu 7 anos, ou seja, não caiu nada. É o tempo de pena que você já cumpriu. Resta comigo, não é que ela caiu para 12 anos, não. Só foi unificada. Então, assim, eu me frustrei. Ou seja, não era nada daquilo que eu tinha pensado. Aí eu comentei com esse irmão, falei assim: ah, minha pena não caiu não, o oficial de justiça que me explicou errado. Aí Deus usou ele naquele momento e falou com ele assim: e o seu propósito com Deus? Eu até assustei assim. E sem titubear eu falei assim: meu propósito continua. Eu vi que Deus testou a minha fé ali. E a partir daí sim ele começou a abrir as portas. Aires continuava preso, mas já tinha passado pela porta. E ali dentro eu fiz um propósito com Deus. Falei: Deus, se o Senhor mudar a minha história e minha vida, eu vou ser um pregador do Evangelho. E minha mãe falou assim: aceita Jesus. Falei: mãe, eu vou aceitar Jesus. E aceitei Jesus como Salvador da minha vida.
fui transferido para o presídio em Bangu. Lá é brabo, mas eu cheguei lá, tinha 1.200 presos e tinha uma igreja, que é lei, toda a cadeia tem que ter uma igreja, onde uma determinada igreja estava fazendo a obra de Deus lá. E eu comecei a congregar naquela igreja, lá dentro do presídio. Quando você é chamado para ser líder, não adianta. Até no deserto você é líder. Quando Deus chamou para ser líder. E eu, quando era bandido, eu liderava a turma. E ali eu me tornei líder. E eu consegui parar o presídio, 1.200 presos. O diretor me chamou e falou assim: como é que você conseguiu reunir esses presos? Eu falei: é o poder de Deus. Ó, demônio manifestava, as pessoas eram curadas. Deus fez uma obra. E o diretor falou assim: então, meu filho, o que você precisa de instrumento? Eu falei: quero guitarra, violão e caixa de som. O diretor me deu tudo, porque acabaram-se as mortes na cadeia. Deus começou a fazer uma grande obra. E ali dentro, Deus fez algo tremendo na minha vida, Cris. Tremendo. Algo sobrenatural. Um dia eu deitado na minha cela, o meu espírito saiu de mim. Deus me arrebatou e eu consciente, vendo tudo, Deus me levou até o centro da cidade, o céu se abriu para mim, uma voz como o som de muitas águas chamou meu nome 3 vezes. E o Senhor falou que ia fazer uma grande obra na minha vida. Quando meu espírito retornou, que eu abri meus olhos, que eu peguei a Bíblia para ler, a minha história mudou. Nunca mais foi a mesma. Para você ter uma ideia, a unção de Deus era tão grande na minha vida que eu fazia culto nos dias de visita no presídio Esmeraldino Bandeira em Bangu. A cadeia inteira parava, 1.200 presos. Um dia eu comecei a pregar e um policial, um PM que fica na guarita, que faz a segurança externa do presídio, começou a chorar. E eu fiz o apelo para ele, ele estendeu a mão e aceitou Jesus com lágrimas. E quando eu saí da cadeia, eu fui pregar e cantar na igreja metodista em Realengo. Se ele estiver vendo, ele vai lembrar. E quando acabou o culto, ele falou: você lembra de mim? Eu falei: não. Ele: eu sou aquele policial que fazia a guarita lá no presídio, você fez o apelo e eu aceitei Jesus. Estou firme até hoje. Ailton sabia que a porta já tinha sido aberta, mas ainda resistia. E aí, cara, e a sua conversão? Como é que veio? Olha, Cris, eu já na PAC, já novamente no semiaberto, ganhei uma saída autorizada para ficar 7 dias em casa. E quando eu cheguei em casa, a minha namorada hoje, esposa, falou assim: seu irmão tá querendo falar com você. Meu irmão evangélico, e não é porque é meu irmão não, mas é assim, um cara que é uma referência como irmão, uma referência como pai, como marido, como cristão, assim. Eu tenho como um homem de Deus mesmo. Eu liguei para ele e ele falou assim: Ailton, porque vai ter um encontro lá na minha igreja, num sítio. Gostaria muito que você fosse conosco, vai ser hoje à noite, não vai retornar segunda-feira. Eu pago para você ir, tá? Eu gostaria muito que você fosse. Como era um pedido do meu irmão, eu aceitei na hora. Eu falei: não, eu vou lá. Mas confesso que eu fui enganado. E quando a gente chegando num sítio maravilhoso, tinha um campo de futebol gramado assim, eu com outro irmão que também não era convertido, e com esse, o Adelso, que é o evangélico. Aí esse meu irmão falou assim com ele assim: amanhã vai ter uma pelada nesse campo aí, né? Aí o irmão falou assim: vai ter pelada aqui em dezembro, a gente estava em outubro. Aí eu falei: tem um trem errado aí, pô. Vocês vieram aqui para ter um encontro com Deus. Nesse momento vocês vão entregar seus problemas na mão de Deus, que Deus vai cuidar. Vocês estão aqui para ser tratados. E eu já assustei, falei: não era o que eu estava imaginando. A surpresa foi boa para Ailton. E já começou a administração ali e parecia que falava só comigo, pegando pesado comigo, sabe? Eu queria vir embora. Pô, vem 7 dias para ficar em casa, eu vou ficar 3 dias aqui ouvindo pastor na minha orelha, falando. Então assim, queria vir embora naquele primeiro dia, fiquei chateado. Conforme eu disse, eu fui enganado, fui pensando que era uma coisa, e eu confesso que foi os 3 dias mais felizes da minha vida. A primeira coisa que ele fez foi me libertar dessa prisão psicológica, espiritual. Ele tirou as algemas do coração. Eu passei a estar ali recluso e passei a ver aquele muro como um detalhe, porque eu já estava verdadeiramente liberto. E depois Deus abriu a porta também da minha tão sonhada liberdade, no qual hoje eu valorizo muito. O que é liberdade? Você poder ir e vir.
Abriu também uma nova vida para Adriana, esposa de Ailton. Fácil não foi, né? A gente, assim, chegou vezes que eu até pensei em desistir pelo fato das pessoas ficarem falando que será que eu ia ter um futuro depois com ele, depois que ele saísse, será que ele ia me dar valor? Essas coisas assim. Então eu ficava pensando e aí falei, eu vou, é mais pelo amor mesmo. Aí chegando lá, esse encontro com Deus foi que fortaleceu mais a nossa união. Como é que é ser esposa desse grande homem hoje? É bom. Ele é uma pessoa bacana, a gente se entende. Eu queria dizer para essas pessoas que encontram reclusos que estão presos, e quantos outros que estão presos aqui fora, presos a um vício, preso nessa ilusão de vida fácil. E lógico, deixar um versículo da Bíblia que me marcou muito, que é em 2 Coríntios 5:17, que diz que, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E Aires finalmente perdoou o pai. E como é que é hoje ser filho de um grande compositor, ser um grande compositor e tá aí levando a palavra de Deus pro Brasil inteiro? Interessante que quando eu, na época do meu pai, eu era ansioso para fazer um samba, um pagode, que tava todo mundo do meu lado ali, eu tinha maior facilidade, é só fazer a música e entregar. Não conseguia fazer música nenhuma. Quando eu aceitei Jesus, o primeiro dom que ele me deu, compositor, eu me sinto muito honrado, privilegiado pelo dom que Deus me deu. E quando eu saí do presídio, antes de ser cantor e compositor, eu conheci um oficial da Polícia Militar, pastor, que me deu um emprego, meu primeiro emprego, segurança dos jogadores da seleção brasileira de futebol. Mãe, não desista de orar. As tuas lágrimas estão sendo amparadas no odre. Odre é uma taça que Deus tem lá no trono dele. Estão sendo amparadas. E Deus já ouviu o teu clamor. Você que está hoje discriminado na rua, olha bem para o nome do programa, Resgatados. Você é um resgatado de Deus.